eu estava hoje estudando Lucas capítulo 19, o verso de número 8. E eu me deparei com esse versículo aqui, às vezes eu cito ele, mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, e depois de algumas palavras de Cristo, dizendo: hoje chegou a salvação a esta casa, e Jesus se hospeda ali. Mas na mesa, depois de ouvir o celeste ensino de Cristo, Zaqueu se levantou. A Bíblia diz: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amém? Dízimos e ofertas. Devo dar? Não devo dar? Muita gente ainda tem dúvidas acerca do dízimo, da oferta, mas infelizmente, irmão, esta dúvida só paira ou só habita no coração daqueles que ainda não nasceu de novo, ou daqueles que não vivem o verdadeiro amor de Cristo. Vou te dar um exemplo, escute bem isso. Jesus, ele estava falando com um homem rico. A Bíblia o chama de jovem, está lá em Marcos 10. Era um jovem rico. E ele começa a perguntar para Jesus acerca de entrar no reino de Deus. Era um homem, era um jovem, extremamente religioso. Aí Jesus fala sobre os mandamentos. Ele diz: Senhor, tudo isso eu já guardei desde a minha mocidade. Ele se vangloria até: eu guardo isso aí desde a minha mocidade. Aí o que me chama a atenção é que Jesus olha para aquele jovem, e a Bíblia narra o seguinte: e Jesus, olhando para ele, o amou. Eu gosto de algumas entrelinhas na Bíblia. Antes de falar a verdade para ele, Jesus olha para ele, e está escrito bem assim: e Jesus, olhando para ele, o amou. Mas não deixou de falar a verdade, porque é a verdade que liberta. João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus olha para ele, sabendo que era um homem extremamente religioso, e diz: olha, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. Aí você vem e me segue, e você vai ter um tesouro nos céus. Aí você vem e me segue. Mas a Bíblia diz no verso seguinte, que ao ouvir esta verdade, o moço se retirou triste, ou seja, cabisbaixo. Por quê? Porque ele possuía muita propriedade. Muita propriedade. Só que com Zaqueu, aonde nós lemos, foi diferente. Por quê? Porque Jesus entra na casa de Zaqueu. Olha a diferença, olha o contraste. Eu falei do moço de Marcos 10. Agora Jesus entra, 19 de Lucas, verso 8, na casa de Zaqueu. Jesus não fala em dinheiro. Olha para você ver no contexto. Jesus não fala em dinheiro. Jesus fala da salvação. E aí, espontaneamente, olha o que é conversão genuína e verdadeira. Jesus não fala em dinheiro, mas só de Zaqueu ouvir as palavras de salvação, e ali nasce uma conversão genuína. Sabe o que Zaqueu faz, irmão? Zaqueu coloca os seus bens à disposição de Jesus. Por isso que eu digo que quando o cabra, eu vou dizer assim, uma palavra bem, sabe, para você entender, quando o cabra é convertido mesmo, irmão, o bolso também dele é convertido. É convertido. Ele não tem nenhuma dificuldade de colocar os seus bens. 10%? Muito mais do que isso ele coloca à disposição de Jesus. Jesus falou em dinheiro para Zaqueu? Não. Mas ele espontaneamente, ele se levanta e diz: Senhor,
eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Quanto que é a metade dos bens? 50%. Eis que dou aos pobres metade. Você já pensou você se levantar diante do teu Senhor e dizer: metade dos meus bens, Senhor, eu vou pegar e vou entregar aos pobres? Mas tem mais, não foi só 50% de... Não, ele diz, ó, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. O que é quadruplicado? Se ele pegou uma parte de alguém, ele vai devolver 4, ou seja, 50%. Aí tem mais 40 que ele vai dar, vai ficar 90. Ele tomou uma parte, vai devolver 4, ou seja, vai dar 40%. 50 com 40 dá 90. Aí sobra quanto? 10. E esse 10 é de quem? É o dízimo. Não vai sobrar nada. Mas quando a pessoa é convertida, ela sabe que vai viver uma vida de fé. Aí Jesus prova aí que a salvação chegou na casa de Zaqueu. Jesus não falou... Aí eu fico pensando com alguns que tem dificuldade, irmão. O cabra não aprende que se ele entregar aquilo que é do Senhor, irmão, ele vai prosperar, ele vai crescer, o negócio vai multiplicar, e ele ganha. Parece que o negócio não vai, e ele sempre está devendo, e sabe, ele sempre está na pendura, ele sempre está dependendo dos outros, ele sempre está tá ruim financeiramente, o negócio não flui na vida dele. Eu vou encerrar. Sabe que tem crente, irmão, que se a igreja dependesse dele para permanecer aberta, a igreja estaria fechada há muito tempo. Ele esquece que igreja tem pagamentos de aluguéis. Ele esquece, pastor Dário, que igreja tem energia, que ar-condicionado gasta muito. E como gasta ar-condicionado? Como vem uma luz tremenda. Ele esquece que lá tem água potável e que essa água é comprada, essa água não é de graça. Ele esquece que igreja gasta com internet, ele esquece que igreja gasta para fazer uma mesa linda, uma mesa maravilhosa dessa. Ele esquece. Então tem crente e tem obreiro, irmão, tem obreiro que se a igreja dependesse dele para se manter aberta, já estaria fechada há muito tempo. Você não vê uma oferta, um dízimo dele. Mas tem gente aqui, irmão, que nem vem na frente aqui trazer envelope. Mas ele recebe por semana. E a cada ganho que ele recebe, ele tira o que é do Senhor e ele envia um Pix. Tem irmãos aqui que dá 5, 6, 7, até 10 Pix por mês, aqui nessa igreja. Tem irmãos, ó, você nem precisa, tem uns aqui que nem precisa falar, eles já aprenderam o caminho da bênção. Eu queria que você aprendesse o caminho da bênção. Jamais Deus vai te pedir para você trazer uma coisa e Ele vai deixar de te honrar, de fazer você crescer e de prosperar. É por isso que eu vejo aqui gente que, ó, a cidade está ruim, ele não falta trabalho. Falta trabalho para você, Carlos? Até que hora você trabalhou hoje? Você me falou e eu ainda puxei a sua orelha. Até 6 horas. E se deixar, ele trabalha amanhã. Não vi um dia o Carlos parado. Não vi um dia. O nego chora que não vi um dia. Tem muitos aí que não tem, olha, irmão, que não fica parado. Ariel está aí, o Lamartino está aí, o outro não falta. Deus abre as portas. Sabe por quê? Aqueles que são fiéis têm crédito no céu.